Peter Weiss é um nome central, fulcral para a história do teatro europeu. É um dramaturgo reconhecido, é autor de muitos textos, de alguns dos textos mais célebres da história do teatro da segunda metade do século XX. Ele é uma figura central do teatro documental ou documentário do pós-guerra. O lugar, contudo, deste romance, da estética da resistência, é um lugar muito sui generis, muito singular. É uma obra de assombro monumental, é uma obra assim, de uma ambição desmesurada, é um dos grandes romances da literatura europeia, num lugar de um Ulisses do James Joyce ou da À Procura do Tempo Perdido de um Proust. O que ele tenta fazer neste romance é qualquer coisa como ter uma arca do tesouro, um baú, onde se guardam o retrato detalhado das muitas derrotas da esquerda europeia, mas também das muitas esperanças e utopias que foi animando a esquerda europeia durante o século XX todo. Este romance é, na lógica da obra do Peter Weiss, é a sua Divina Comédia, digamos assim. Contudo, uma Divina Comédia que fica presa à descida aos infernos. Então, digamos assim, os 3 volumes, as 1000 páginas do romance do Peter Weiss é o correspondente digamos assim, ao inferno do Dante. O que nós fizemos foi guardar essa ideia do Peter Weiss, e há uma citação desse projeto em que a estrutura do nosso espetáculo replica a estrutura, digamos assim, do Dante, da Divina Comédia. No Alentejo, chama-se àqueles montes de pedras que os trabalhadores reúnem para limpar os terrenos agrícolas e que depois podem ser usados para erguer muros ou outras edificações, um maroiço. São literalmente montes de pedras. Penso que o Rui tentou fazer, e depois nós tentamos em cena corresponder a isso, é espremer muito do que está ali naquela empreitada maravilhosa, mais que maravilhosa, acho que a palavra não é boa, portanto, sublime do Peter Weiss, e encontrar quais são então aqueles temas que queremos mesmo falar. Um deles, o Rui já disse, é esta ideia de que num amontoado de fantasmas, de derrotas, de desistências, de assassinatos, de prisões, de exílios, neste amontoado de histórias, há uma história da esquerda europeia. E que essa melancolia com que alguns autores, como o Walter Benjamin ou mesmo o Weiss, olham para estas derrotas, é uma melancolia que pode ser energizante. E, portanto, a adaptação tentou, por um lado, ficar agarrada a esta ideia e, por outro, recuperar talvez a situação que é mais famosa neste romance do Weiss. E é precisamente o arranque do romance. 3 jovens comunistas, entre os 16 e os 20 anos, militantes, passeiam pela Ilha dos Museus, em Berlim, em particular no Museu de Pérgamo, e analisam obras de arte. E nessa análise das obras de arte encontram uma forma de resistência que complementa todas as outras formas de resistência, como reunir com os sindicatos, como no caso do narrador, o ir lutar para a Guerra Civil de Espanha. Mas é naquele encontro com as obras de arte que eles encontram uma identidade comum, uma ideia de aprendizagem coletiva. O espetáculo ou acaba por ser, uma forma coletiva de pregar aos convencidos ou aos menos convencidos, de pregar e de tentar que algo interceda por nós. E isso é feito, reconstituído uma ideia de teatro vazio, como uma ideia de museu, pronto para ser calcorreado, uma ideia de igreja. Pronto, estes espaços que são espaços de convocação coletiva,
e que neste projeto concreto nós entendemos como particularmente importante esta convocação do espectador para que, em conjunto com estes atores, possam ter um momento que interfira na sua vida cotidiana.